Boa noite. Boa noite. França em alerta máximo, segurança reforçada em todos os possíveis alvos do terrorismo. Continua a procura pelos autores do atentado que matou 12 pessoas na redação da revista Charlie Hebdo. Homenagens aos mortos se espalham por toda a Europa num ambiente de tristeza e indignação. Cortes no orçamento federal devem representar a economia mensal de quase 2 bilhões de reais. Sabesp é autorizada a aplicar multas de 40% e 100% por consumo excessivo de água. Produção de veículos registra queda de 15% no ano passado. No ABC Paulista, demissões e greve. Terror em Paris. A caçada aos terroristas que atacaram a revista Charlie Hebdo é intensa e se volta para o norte da França. O governo elevou ao máximo nível de alerta na região da Picardie, cerca de 70 quilômetros ao norte de Paris. Os 2 terroristas foram reconhecidos pelo gerente de um posto de gasolina, onde pararam e teriam roubado comida. O gerente informou que eles estavam encapuzados e fortemente armados. O carro que usavam foi abandonado ali perto. A polícia divulgou fotos dos 2 homens que ainda estão soltos. Os suspeitos são os irmãos Cherif e Said Gauchi, franceses de 32 anos e 34 anos. Eles puderam ser identificados porque um deles deixou a carteira de identidade dentro do primeiro carro usado na fuga do ataque. Cherif foi condenado a 1 ano e meio de prisão em 2008 por participar de um grupo de recrutamento de jovens para lutar no Iraque. A polícia também fez buscas num apartamento que pertenceria a um deles. Ontem à noite, um rapaz de 18 anos se entregou à polícia perto da fronteira com a Bélgica. Ele seria cunhado de um dos irmãos e teria declarado inocência, dizendo que estava na escola no momento do ataque. Em todo o território francês e principalmente em Paris, as forças de segurança fazem policiamento ostensivo. Todos os possíveis alvos de novos ataques estão sob vigilância. O choque, a indignação e o luto pelas 12 vítimas dos terroristas na revista Charlie Hebdo. A França e diversos países fazem 1 minuto de silêncio. Ao meio-dia, os sinos da igreja de Notre-Dame de Paris soaram em memória aos cartunistas, jornalistas e policiais executados ontem. O minuto de silêncio se repetiu na Praça da República, onde as pessoas formaram um círculo ao redor do monumento representando a liberdade. O presidente François Hollande liderou a homenagem oficial na sede da Prefeitura de Paris. As bandeiras em todo o território francês vão ficar a meio mastro por 3 dias. O momento delicado proporcionou um reencontro entre 2 grandes rivais políticos. O presidente Hollande recebeu o ex-presidente Nicolas Sarkozy. Depois do encontro simbólico, Sarkozy declarou que era seu dever ter comparecido ao palácio para mostrar que o momento do país é de união em torno dos valores da República. As homenagens aconteceram em diversos países. Em Londres, o parlamento observou 1 minuto de silêncio mostrando cartazes com a frase "Eu sou Charlie". As bandeiras na residência do primeiro-ministro estão a meio mastro. O governo britânico reforçou o controle nas fronteiras do país, nos portos e também em pontos de controle britânicos em solo francês, como na estação Gare du Nord, de onde sai o trem Eurostar para Londres. Em Madrid, os deputados fizeram 1 minuto de silêncio diante do parlamento, com a presença do embaixador francês. A segurança na capital espanhola também está em nível máximo. Uma das áreas mais vigiadas é a estação Atocha, onde ocorreu o atentado terrorista em 11 de março de 2004, em que morreram 192 pessoas. Traumatizada, a França se assusta com mais 2 casos de violência e morte. Mas as autoridades acreditam que não há relação entre a morte de uma policial e uma explosão com um ato terrorista.
Em Montrouge, a polícia atuava numa colisão entre dois veículos quando um dos motoristas passou a disparar com uma metralhadora. Uma policial morreu baleada e um funcionário de limpeza ficou ferido. Ainda não há confirmação da prisão do atirador. No centro da França, aconteceu uma explosão na frente de uma lanchonete especializada em comida árabe, perto de uma mesquita. Uma fonte policial afirmou que se trata de um ataque criminoso. E ainda nesta edição, você terá mais informações sobre o atentado na França. E aqui no Brasil, a produção de veículos caiu 15,3% em 2014. A comparação foi feita com o ano anterior. É o menor patamar desde 2009, segundo a associação que representa o setor, a Anfávia. No ano passado, foram montados no país pouco mais de 3 milhões e 100 mil veículos. Trabalhadores da Volkswagen entram no terceiro dia de greve para tentar reverter as demissões na fábrica de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. A queda nas vendas de veículos no ano passado é uma das causas apontadas pela montadora para o desligamento de funcionários. Emerson ainda estava em férias coletivas quando recebeu o telegrama com a notícia de que seria demitido. Ele trabalhava como pintor na Volkswagen havia 6 anos. Tenho esposa, 2 filhos. Um acabou de nascer, tudo. E é isso aí, agora vamos ver, não sei. Agora até eu tô perdido, entendeu? Não sei o que eu faço. Para tentar reverter a demissão de 800 trabalhadores, os 13 mil funcionários da Volks se mantêm em greve há 3 dias. Por orientação do sindicato, os operários entram na fábrica, mas permanecem de braços cruzados. Todo mundo unido, está todo mundo junto, numa luta só, e eu tenho certeza que a gente vai reverter esse quadro. Na Mercedes-Benz, os metalúrgicos interromperam a produção durante 24 horas, em protesto às 244 demissões, segundo o sindicato, que ocorreram no fim do ano. Os sindicalistas dizem que as montadoras não honraram o acordo firmado em 2012, que garantia a manutenção do emprego até março de 2017. Aqui faltou os investimentos. Todo mundo sabe que final de 2013 e 2014, com a parada do Gol G4 e da Kombi, começou a sobrar alguns trabalhadores. Mas nós tínhamos um acordo também que previa 1.600 carros dia. O que está acontecendo no dia de hoje? A empresa também está produzindo 1.200 carros por dia. Então isso não está garantindo todo esse pessoal aqui. Então, o acordo foi pensando em não ter demissão nessa fábrica. Uma vez que a fábrica demitiu, essas 800 telegramas que ela passou, ela literalmente quebrou o acordo. A Volkswagen alega que o acordo foi firmado com base numa previsão de vendas que não se confirmou. Diz que aumentou muito a concorrência com outras empresas que montaram fábricas no Brasil. E lembra que a unidade dela, de São Bernardo do Campo, é a que paga os salários mais altos. Mesmo com o desconto no IPI, as vendas de carros novos recuaram. Em 2014, houve queda de 7% na quantidade de emplacamentos. Foi o pior desempenho da indústria em 5 anos. A confiança do consumidor reduziu-se no médio e longo prazo. Tá certo? Isso tudo fruto exatamente de várias informações macroeconômicas existentes, no sentido exatamente das dificuldades que o país irá enfrentar ao longo dos próximos anos. Existem recursos para financiar a sociedade, apenas a sociedade hoje não tem renda suficiente, entendeu, para assumir esse novo tipo de endividamento. O professor da Fundação Getúlio Vargas, especialista em gestão na cadeia automotiva, diz que para competir em condições mais favoráveis, as montadoras que se instalaram há mais tempo precisam enxugar os custos para investir em tecnologia. Para aquelas que, de uma forma geral, não têm outras alternativas para fazer frente a essa necessidade de maior competitividade, diria que, vamos supor, a demissão acaba sendo uma alternativa. O carro fabricado no Brasil é mais caro por causa dos impostos e do lucro das empresas. De uma forma geral, a nossa margem de lucratividade é um pouquinho maior do que de outros países. Não seria uma gordura a se consumir numa época difícil? Ou será que também não é uma base necessária para fazer frente a uma maior variação de mercado? Porque o nosso mercado ele varia muito, para cima e para baixo, tá certo? Coisas que não acontecem em outros mercados. Ônibus voltam a circular normalmente pelo Grajaú, na zona sul de São Paulo. Ontem à noite, 4 coletivos foram queimados na região.
Os ataques aconteceram ontem por volta das 8 da noite na Avenida Belmira Marim, uma das mais importantes da região. 10 pessoas teriam participado dos incêndios aos coletivos. O terminal Grajaú foi fechado, o que prejudicou milhares de pessoas. Os passageiros tiveram que concluir o trajeto para casa a pé. Ninguém ficou ferido. Ainda não se sabe o que teria motivado o ataque. São Paulo teve um recorde de queda de árvores nas últimas semanas. Muitos paulistanos ainda sofrem com os danos causados por essas tempestades. Dados do Centro de Controle Operacional Integrado da Prefeitura de São Paulo apontam que só no dia 29 de dezembro, quando a primeira tempestade com ventos de até 96 km por hora foi registrada na capital, 326 árvores caíram em diversas regiões. Outras 183 quedas aconteceram nos últimos dias. Centenas de semáforos apresentaram problemas e ruas tiveram de ser interditadas para a segurança dos motoristas. Atualmente, 89 faróis ainda apresentam defeitos, 26 deles por falta de energia elétrica. Este é o grande desafio agora para os donos de imóveis, driblar a falta de luz que em algumas casas já dura mais de 72 horas. Estabelecimentos comerciais que ficaram 7 horas sem energia depois das fortes chuvas já registram prejuízo. Nesta padaria no Morumbi, um gerente estima queda de 70% no faturamento só em dezembro. Mês passado a gente passou dificuldade para pagar o 13º todo mundo, os fornecedores para cumprir tudo em ordem, que foi um mês que a gente compra mais mercadoria, que é final de ano, né? A gente compra mais para aumentar o faturamento e, na verdade, a gente não fez as vendas e ficamos com as contas para pagar. A AES Eletropaulo, fornecedora de energia da região metropolitana, contabiliza 600 quedas de árvores sobre a rede elétrica do dia 29 para cá e garante que 2.000 engenheiros estão se revezando 24 horas por dia para atender a demanda crescente. Associada a essa queda, existem milhares de gravetos, galhos menores, folhas de zinco, objetos que se desprendem e tocam a rede e sujam toda a rede, mais do que sujam a rede, quebram a rede. Só na tarde de ontem, depois da forte chuva que atingiu principalmente a Zona Leste, a empresa diz ter recebido 200.000 chamados de clientes sem energia. São ocorrências mais demoradas para serem reparadas do que num dia normal, exatamente pela força da agressão que houve na rede e acaba com isso, infelizmente, trazendo uma demora no restabelecimento dos nossos clientes. Chuva forte atinge São Paulo e provoca transtorno na cidade. A repórter Sabrina Pires está na região central da capital e tem outras informações. Sabrina. Estela, choveu muito forte, foi menos de uma hora, mas o suficiente para causar uma grande confusão na cidade, tanto que neste momento temos estado de atenção em toda a capital paulista. São 3 pontos de alagamento, ainda pontos intransitáveis, Marginal Pinheiros no sentido de Interlagos, 2 pontos e um na 23 de maio. Aqui é o cruzamento da 9 de julho com a José Maria Lisboa. Agora a gente percebe, a chuva deu uma trégua, mas olha só o que aconteceu. Bastou chover, novamente o semáforo deixou de funcionar. E aqui, a cada momento, a gente respira mais fundo porque dá a sensação que vai ter um acidente. Não tem ninguém da CET, nem da polícia controlando o trânsito por aqui e realmente parece que fica bem mais confuso, apesar que agora a água baixou. Por aqui parecia uma piscina, não dava para nem dirigir aqui, tanto que a gente está num posto de gasolina, que foi a ideia de muita gente para se abrigar dessa chuva. Agora, nesse momento, o metrô e a CPTM funcionam, mas em velocidade reduzida e o aeroporto de Congonhas está fechado para pousos e decolagens. Choveu até granizo e a confusão agora é grande em São Paulo. Segundo a CET, pelo menos 18 quedas de árvores aqui na cidade. Voltamos ao estúdio. Muito obrigado, Sabrina.
E segundo os meteorologistas, o tempo não deve mudar. O calor vai continuar e as chuvas também. Mariana Armentano traz os detalhes da previsão para o estado de São Paulo e todo o Brasil. Todo o país tem enfrentado temperaturas acima da média nesse começo de verão. Para os cariocas, o calor só aumenta com a falta de chuva. Amanhã, a máxima por lá vai bater na casa dos 40 graus. Nas outras capitais, dia muito quente também. 31 graus em Fortaleza, 33 em Porto Alegre e 36 graus em Cuiabá. O tempo fica firme do Rio de Janeiro, pegando Espírito Santo, Minas Gerais até o interior do Nordeste. Já no sul do Brasil, especialmente ali no Rio Grande do Sul, ainda pode haver temporais localizados. E no restante do país, tempo abafado e chuvas entre a tarde e a noite. Essa previsão vale também aqui para o estado de São Paulo. Em todas as regiões, o predomínio será de sol, céu azul. À tarde, as nuvens ficam mais carregadas e pode chover forte. O calorão continua. Máxima amanhã de 36 graus em Presidente Bernardes, 36 também na cidade de Araraquara e na faixa litorânea, os termômetros vão bater na casa dos 35 graus amanhã à tarde. Segundo os meteorologistas, essa condição de sol, calor e pancadas de chuva não tem previsão para mudar. Vamos ver as temperaturas? A madrugada será fresquinha, 21 graus, mas amanhã à tarde a máxima chega aos 33. No fim de semana esquenta mais. Os termômetros vão alcançar os 34 graus no sábado e os 35 no domingo. Daqui a pouco eu volto no Jornal da Gazeta, edição das 10. As pancadas de chuva de ontem conseguiram segurar a queda nos principais sistemas de abastecimento da Grande São Paulo. Com a chuva de ontem, o nível do sistema Cantareira se manteve estável e o volume dos mananciais segue com 6,8% nesta quinta-feira. O nível do Alto Tietê, que vinha caindo diariamente, também se manteve o mesmo graças às chuvas. O sistema opera com 11,7% desde ontem. O mesmo aconteceu no Guarapiranga, que permaneceu com 39,9% da sua capacidade total de ontem para hoje. Apesar disso, a situação hídrica continua crítica e as pancadas de chuvas típicas de verão não vêm sendo suficientes para melhorar o nível das represas. E a Sabesp é autorizada a multar consumidores que gastarem água demais na Grande São Paulo. O cálculo da sobretaxa valerá sobre a água consumida a partir de hoje. E a cobrança para quem exceder o limite de consumo já virá na fatura de fevereiro. A conta média de consumo será feita levando em consideração o período entre fevereiro de 2013 e janeiro de 2014. Quem exceder o consumo em até 20% da média pagará uma multa de 40%. Quem exceder o consumo em mais de 20% será multado em 100%. A sobretaxa não será cobrada em relação ao esgoto. A estimativa é que a cobrança extra afete 440 mil consumidores. Estarão livres de multa pessoas com consumo inferior a 10 metros cúbicos mensais. Além disso, a Arcesp determinou que a Sabesp fica obrigada a divulgar com 24 horas de antecedência os locais que poderão ter falta de água devido às manobras de redução de pressão feitas pela companhia. Presidente Dilma Rousseff anuncia trocas no comando das Forças Armadas. O almirante Eduardo Bacelar Leal Ferreira, que comanda atualmente a Escola Superior de Guerra, assumirá a Marinha. O general Eduardo Dias da Costa Vilas Boas vai assumir o comando do Exército. Na Aeronáutica, Dilma nomeou o brigadeiro Nivaldo Luiz Rossato. Hoje ele comanda o Estado-Maior. Esta é a primeira vez em 8 anos que as Forças Armadas terão novos comandantes. O governo federal publica no Diário Oficial da União corte de 33% em relação ao que estava previsto para o orçamento 2015. Com isso, o governo federal deve economizar 1 bilhão e 900 milhões de reais mensais do orçamento deste ano. Mas o corte ainda é provisório, porque o decreto só terá validade até o Congresso aprovar o orçamento da União para este ano. A expectativa é que a votação ocorra até março. O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, já havia afirmado que o governo iria promover cortes nos gastos públicos. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. As corretas manifestações de repulsa da presidente Dilma Rousseff
ao ato bárbaro contra a redação do Charlie Hebdo, elas podem perder completamente a eficácia, elas podem parecer mesmice retórica se ela não tomar duas atitudes drásticas e urgentes. A primeira é mudar completamente a visão da política externa brasileira. O Brasil, para ficar diferente dos Estados Unidos, tem feito concessões à política de democracia e direitos humanos, seja na América Latina, em relação à Venezuela, Cuba, etc., seja em relação ao Oriente. Dilma foi ao exterior dizer que era preciso dialogar com o Estado Islâmico, dialogar com terroristas. Já tentou explicar, mas não explicou. Também tentou se aproximar do Irã, por causa da inimizade do Estado, dos ayatolás com os Estados Unidos. Agora, o Brasil precisa entrar no bloco das democracias que não querem o terrorismo, porque esse ato é final, é o fim da picada, não dá mais para contemporizar com isso. A outra providência é de natureza interna. Ela está toda emocionada com o atentado contra a liberdade de expressão. Na verdade, o atentado era contra a liberdade de sorrir, de brincar, mais do que realmente de expressão. No entanto, não se conhece nenhuma repreensão que ela tenha feito o ministro Ricardo Berzoini, das Comunicações, que anunciou em seu discurso um apoio a um debate sobre a questão da mídia, né? A questão econômica, né? A descompressão econômica da mídia. Acontece o seguinte, a Dilma tem feito pronunciamentos muito claros a favor da liberdade de imprensa, é preciso reconhecer isso. Mas sempre fez ouvidos de mercador quando o Berzoini anunciou essa prévia a uma censura, né, aos meios de comunicação. Ela poderia ter telefonado para ele e dado uma bronca, como deu, por exemplo, no Nelson Barbosa, por motivo muito menos relevante. Não deu. Poderia também proibir o seu ministro da Comunicação de estar falando contra os seus princípios reiteradamente declarados de amor à liberdade de expressão e de opinião. Ou ela faz isso, ou vai cair aí na vala comum e ninguém mais vai acreditar nela no resto do mundo, né? É isso aí. Terça-feira estarei aqui de volta, direto ao assunto, para comentarmos mais coisas do Brasil, né? Até lá, viu? Presidente da CPTM, Mário Bandeira, deixará o cargo nos próximos dias. A informação é do novo secretário de Transportes do Estado de São Paulo, Clodoaldo Pelicione. Bandeira teve seu nome envolvido nas denúncias de formação de cartel no metrô. Em dezembro, ele foi indiciado pela Polícia Federal por fraude em licitação. O diretor de operações da CPTM, José Luiz Lavorente, também foi citado no inquérito. Eles são os únicos servidores públicos que constam na lista de 33 indiciados, entre doleiros, empresários e executivos de multinacionais que teriam participado de esquema para obtenção de contratos no metrô e na CPTM. Bandeira e Lavorente negam as acusações. O mesmo depoimento em que foi citado o nome do deputado Eduardo Cunha, do PMDB, candidato à presidência da Câmara, traz agora o nome de outro político, do ex-governador e agora senador eleito por Minas Gerais, Antônio Anastasia, do PSDB. A informação foi divulgada hoje pelo jornal Folha de São Paulo. O tucano teve o nome apontado pelo policial federal Jaime Alves de Oliveira Filho como destinatário de R$1 milhão enviado pelo doleiro Alberto Youssef na eleição de 2010. Segundo o jornal, a citação ao nome de Anastasia está em análise na Justiça Federal de Curitiba, que cuida da Operação Lava Jato. Em nota, Antônio Anastasia classificou a declaração de falsa e absurda e disse estar disposto a participar até de acareação com o agente. Movimento Passe Livre convoca para amanhã nova manifestação contra o reajuste das passagens. Na terça-feira, as tarifas passaram de R$ 3,00 para R$ 3,50. As passagens de ônibus, trem e metrô já estão mais caras, mas o Movimento Passe Livre quer repetir o feito de 2013, quando a tarifa do transporte público em São Paulo aumentaria de 3 para R$ 13,20. A pressão e o apoio popular aos protestos conduzidos inicialmente pelo MPL derrubaram o reajuste. As viagens que já estavam mais caras voltaram a custar o valor antigo, que durou até esta semana. A partir do que foi considerada a primeira vitória do grupo na capital paulista, outros movimentos, com outras reivindicações, tomaram as ruas da cidade e do país inteiro.
A polícia reagiu, houve excessos, em especial a partir da presença de mascarados e adeptos da prática Black Bloc nesses atos. A rotina de protestos continuou forte até a Copa do Mundo. Agora, o novo aumento da tarifa de R$ 3,00 para R$ 3,50 fez o movimento Passe Livre se mobilizar novamente. No início da semana, os militantes do MPL fizeram uma aula pública sobre a viabilidade da tarifa zero em São Paulo. E o grupo já convocou um protesto para esta sexta-feira no centro da capital. Desde as primeiras manifestações lá em 2013, a comunicação do grupo já era principalmente pela internet. O convite para um ato ocorre aqui pelas redes sociais, se espalha e as pessoas vão confirmando. Para essa sexta-feira, já são mais de 45 mil confirmações. Na prática, esse número costuma ser um pouco menor, mas para evitar confusão, a polícia faz uma reunião com os líderes previamente para discutir como será esse ato. Só que o MPL não apareceu nesse último encontro convocado. A preocupação do poder público é que haja uma nova onda de protestos com novos episódios de violência e conflitos nas ruas de São Paulo. O MPL não se propõe a ser representante da população nas ruas, né? A gente já anunciou que o ato vai, antes do ato, 1 hora antes do ato, vai acontecer uma assembleia. Ela é que vai definir o trajeto do ato. Então, para a gente não faria sentido se reunir com a polícia militar, uma vez que quem vai decidir os elementos do ato são as próprias pessoas que vão participar desse ato. A Prefeitura e o governo do estado anunciaram que parte dos estudantes terá direito à tarifa zero. No caso do metrô e da CPTM, haverá um limite de 50 passagens por mês para alunos da rede pública ou para estudantes cotistas ou integrantes do FIES em universidades particulares. O benefício deve valer também para coletivos da MTU. Para entrar em vigor, o projeto precisa ser aprovado pelos deputados estaduais, que só voltam do recesso em 2 de fevereiro. No caso da Prefeitura, o número de passagens de ônibus é de 48 por estudante no mês. Esse aumento de tarifa, apesar de haver um passe livre estudantil para estudantes de baixa renda, ele vai atingir mais da metade da população. E essa metade da população já é uma parcela bastante prejudicada. E voltamos a falar do ataque terrorista em Paris. A iluminação da Torre Eiffel é desligada em homenagem às vítimas do terror na cidade. Às 8 da noite em Paris, todas as luzes do principal cartão postal da capital foram apagadas. A escuridão mostra o luto pelos 12 mortos no atentado de ontem, entre eles os 4 cartunistas. A revista Charlie Hebdo anunciou que vai haver uma nova edição na próxima semana com 8 páginas, a metade do habitual. A tiragem será de 1 milhão de exemplares. Normalmente a revista sai com 600 mil exemplares. A renda deste próximo número será revertida aos familiares das vítimas. As bancas de jornais e revistas abriram mão da comissão de venda. E agora vamos ao comentário de política internacional com o João Batista. Natália. Eu vou falar, é claro, do atentado de ontem. A polícia francesa acredita que os terroristas agiram de forma isolada. Eles têm vínculos apenas afetivos com o Estado Islâmico ou com a Al-Qaeda, mas eles não obedeceram ordens de nenhum centro de decisão. O perfil do atentado é muito parecido com o da Maratona de Boston, em abril do ano passado. Naquela época, 2 muçulmanos da Chechênia agiram sozinhos para matar 3 americanos. Se agora aconteceu a mesma coisa na França, os terroristas não tinham logística complicada, o que é péssimo. Na minha opinião, eles decidem praticar um atentado por conta própria. Não precisam de ajuda de outros para conseguir explosivos, para abrir rotas de fuga, para obter dinheiro, para reivindicar autoria nas redes sociais. Isso é ruim porque os terroristas são menos visíveis aos serviços de segurança. A espionagem oficial está acostumada a monitorar redes, consegue identificar movimentos coletivos quando muita gente está envolvida. O individualismo torna os atentados mais imprevisíveis. Qualquer par de malucos compra uma arma e sai por aí matando. É claro que essa gente entrou para o terrorismo por uma causa, por uma cultura. Eles são alimentados pelo fundamentalismo que vem da Síria, do Iraque ou do Afeganistão. E não perdoam quem pensa de um jeito diferente. São canalhas que não respeitam a liberdade e a vida do outro. E que não me venham com essa história de que a França está sendo
punida porque praticou o colonialismo na África do Norte, ou porque proibiu que as adolescentes muçulmanas cobrissem a cabeça nas escolas. Isso é uma imensa bobagem. O terrorismo islâmico já atingiu a Espanha e a Inglaterra, que não despertavam essa forma de mágoa entre os radicais dentro das mesquitas. A verdade é que o terrorismo colocou a Europa na agenda dele. E vamos nos preparar nos nossos cemitérios, porque tem novos cadáveres a caminho. É assim que o mundo gira. Boa noite. Prefeito Fernando Haddad sanciona a proposta que permite o parcelamento de dívidas com o município. De acordo com o decreto publicado hoje no Diário Oficial do município, pessoas físicas e jurídicas poderão dividir o pagamento de tributos atrasados em um período de até 10 anos. O programa, que recebeu o nome de PPI, Programa de Parcelamento Incentivado, vai oferecer ainda descontos de até 85% dos juros da dívida e de 75% da multa caso o pagamento seja feito em uma única parcela. A ferramenta tem como objetivo aumentar a arrecadação dos cofres públicos, mas ainda não há estimativa de quanto São Paulo irá arrecadar com o programa. O PPI não era utilizado pela Prefeitura desde 2011. E agora vamos às notícias do esporte com Gabriel Cruz e Celso Cardoso. Depois de Corinthians e Palmeiras, hoje foi a vez de Santos e São Paulo se reapresentarem para a temporada. Mas só a reapresentação santista foi aberta à imprensa. Celso Cardoso. Pois é, Gabriel, São Paulo retornou para as atividades de pré-temporada, mas fez trabalhos internamente sem a presença de jornalistas. Já o Santos iniciou os trabalhos de 2015 sem reforços, devido à falta de recursos financeiros. Zé Roberto puxa a fila dos 8 reforços contratados na reformulação feita pelo Palmeiras depois do quase rebaixamento do ano passado. O São Paulo trouxe 5 novidades, o Corinthians 3, e os 2 clubes ainda brigam para ver quem fica com Dudu. Situação bem diferente vive o Santos. Por enquanto, nenhum reforço chegou por aqui. Mas não dá para dizer que o elenco se reapresentou com as mesmas caras, já que 8 jogadores deixaram o time desde o final do ano passado. Entre eles, Leandro Damião, emprestado ao Cruzeiro. A falta de boas notícias é tanta que o Santos fez algo que eu nunca tinha visto na vida. Apresentou o novo preparador físico. Com vocês, Carlito Macedo. É um prazer retornar à minha casa, local que eu iniciei minha carreira, e tenho uma alegria em poder voltar depois de 18 anos. A prioridade é pagar ao menos um dos 2 meses de salários atrasados, já que o terceiro está para vencer. Se está difícil contratar com tantas dificuldades financeiras, o Santos tenta pelo menos não perder mais nenhum jogador importante. Arouca tem uma proposta do Palmeiras. Lucas Lima, se tiver confirmada a oferta do Torino da Itália, é outro que pode ir embora. Quanto a Robinho, o contrato de empréstimo com o Milan vence no meio do ano e o Peixe negocia para prolongar a permanência do atacante. Ou seja, a maior notícia do retorno ao Santos ao trabalho é que não há novidade. Fato que preocupa, e muito, o torcedor santista. Já para o Palmeiras, o que não faltam mesmo são reforços. Amanhã serão apresentados o zagueiro Vitor Hugo e o volante Andrei Giroto. Mas a grande estrela para a temporada foi apresentada hoje. O veterano meia Zé Roberto, que ganhou a camisa número 11. Calor e treinos físicos. Tá aí uma combinação que não dá moleza aos jogadores do Palmeiras nesta pré-temporada. Ao todo, são 14 novidades no elenco, 8 deles reforços contratados. O grande destaque é um jogador de muita experiência. Zé Roberto, 40 anos de idade, vestiu a camisa número 11 do Verdão e ele chega com muita motivação. Eu venho muito motivado por uma simples questão. A primeira é que após, quando eu completei 30 anos de idade, parece que eu comecei a viver os melhores momentos da minha carreira. Então eu quero falar do presente, não quero falar do passado, até porque não foi o meu currículo que me trouxe para jogar no Palmeiras, mas foi o meu presente. A posição em campo, bom, Zé Roberto aguarda uma definição do técnico Oswaldo de Oliveira e ele revela grande ansiedade para o primeiro trabalho com o treinador. Eu nunca tive a
a felicidade de trabalhar com ele, nem com a sua comissão, mas sempre amigos que trabalharam com ele sempre falaram muito bem dele. Sobre a possibilidade de uma parceria com Valdívia, eu só vejo coisas positivas. E foi também um dos fatores que me trouxe ao Palmeiras poder jogar com um jogador com a qualidade que tem o Valdívia, né? Ô Celso, te assusta um pouco o fato de uma das principais contratações do futebol paulista ser um jogador de 40 anos de idade? Não, Gabriel, vou explicar por quê. Porque o Zé Roberto, ele não está sendo contratado pelo peso da história dele, mas pelo futebol que ele ainda apresenta. Ele foi premiado atuando pelo Grêmio em 2 oportunidades. E o Filipão ainda utilizou o Zé Roberto no Campeonato Brasileiro como lateral esquerdo. O que convenhamos, para um atleta de 40 anos atuar na lateral esquerda significa que ele está em forma, porque o esforço é muito maior, por exemplo, de quem atua pelo meio-campo. Eu acredito que no Palmeiras o Zé Roberto deva atuar pelo meio-campo, pela visão de jogo que tem, pela habilidade e por tudo que ele aprendeu jogando no futebol europeu. Vou mais longe ainda, apesar dos 40 anos, vai completar 41 agora no meio do ano, tem tudo para ser o principal jogador do Palmeiras na temporada. Temos outros exemplos, jogadores mais velhos que brilharam. Mauro Galvão na zaga, o Valdo, o próprio Romário foi artilheiro do Campeonato Brasileiro com 40 anos. Acho que o Zé Roberto pode seguir na mesma linha. Vitor Hugo e André Giroto, que serão apresentados amanhã, seguem a mesma linha? Não, aí são nomes para compor o elenco. O Zé Roberto chega para ser a grande estrela realmente do elenco e dividir esse papel com o Valdívia. Mas como o Valdívia é muito irregular em termos de presença em campo, o Zé Roberto tem tudo para ser o grande protagonista. Na Europa, destaque para o futebol espanhol. Neste meio de semana aconteceram jogos válidos pela Copa do Rei da Espanha. Destaque para o clássico de Madrid entre Atlético e Real. Veja os gols. O Valência recebeu o Espanyol no primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Rei e fez 1-0 nesse belo gol de Gaiá. Os visitantes chegaram ao empate no segundo tempo com Stuani. Mas Negredo, cobrando o pênalti, decretou o placar final. Valência 2, Espanyol 1. Os dois times voltam a se enfrentar na semana que vem para decidir uma das vagas nas quartas de final da competição. Ainda pela Copa do Rei, quem também conseguiu vencer ontem foi o Villarreal. O submarino amarelo ganhou por 1-0 do Real Sociedad após esse gol de Cherichev e pode até perder pelo mesmo placar na semana que vem para avançar no torneio. Mas o grande jogo de ontem na Espanha foi mesmo o derby madrilenho. Atuando no Vicente Calderón, completamente lotado e com gols de Raul Garcia e Jiménez, o Atlético de Madrid derrotou o Real Madrid por 2-0. Essa foi a terceira vitória seguida dos colchoneiros nesse clássico e a equipe de Diego Simeone ficou bem perto das quartas de final do campeonato. Celso, Fernando Torres já atuou nesse jogo? Já atuou, mas não foi muito bem. Aliás, Atlético de Madrid e Real Madrid não mandaram os times principais. Melhor para o Atlético, né, que ganhou mais uma partida do Real e a terceira no último ano. Mas a principal partida o Atlético perdeu, que foi a Liga dos Campeões da Europa. Isso é que mais pesa na cabeça do torcedor atleticano. Perdeu no último minuto da prorrogação. Mas agora na Copa do Rei encaminhou, né? 2-0. E é bom lembrar que o adversário do vencedor desse confronto, Atlético e Real, é o Barcelona, que vive esse problema do Luiz Henrique com o Messi, algo que tem pautado a imprensa espanhola e pode ter um desfecho não muito agradável. Parece que o Chelsea vem com uma bala para cima do Barcelona, hein? O caminho está armado. 3 partidas movimentaram nesta tarde a segunda rodada da Copa São Paulo. 2 jogos aconteceram pelo Grupo L, que tem sede em Itu. O Ituano goleou o São Bento por 5-2 e o Internacional de Porto Alegre venceu o Galícia por 2-1. Pelo Grupo J também tivemos Inter de Limeira e Desportiva e o Palmeiras joga neste momento contra o Muricy de Alagoas. Está ganhando por 2-1. Veja outros gols da Copinha. Pelo Grupo C, disputado em Catanduva, a Ponte Preta perdeu para o Goiânia de Goiás pelo placar de 2-1. Com esse resultado, a equipe do Centro-Oeste está classificada para a sequência da Copinha. Já o time de Campinas foi eliminado da competição. Na cidade de São Carlos, o Botafogo atropelou o Modesto Itabaiana do Sergipe em duelo válido pela chave G.
5-1 para a equipe da Estrela Solitária, que soma agora 4 pontos e segue na briga por uma vaga no mata-mata. Na chave M, o Coritiba aplicou os sonoros 8-0 para cima do São José do Amapá. Lucas Barreto 2 vezes, Rafael Veiga também em 2 oportunidades. Cade, autor de 3 gols, e Juninho comandaram o passeio Coxa Branca em Paulínia. Pelo grupo N, o garoto Jefferson fez 1-0 para a Portuguesa diante do Vitória da Bahia. Só que Gabriel e Douglas trataram de virar a partida em Atibaia. Final, Vitória 2, Portuguesa 1. Na chave P, disputada em Taubaté, o Vasco venceu o Serrano da Bahia pelo placar de 4-0. Com 6 pontos no torneio, o time cruzmaltino precisa apenas de um empate na última rodada para garantir a primeira posição do grupo. Em São Bernardo do Campo, o Atlético Mineiro bateu o Unai do Distrito Federal por nada mais, nada menos que 5-0. O grande destaque do jogo foi o jovem Mucuri, autor de 2 gols no duelo válido pelo grupo T. Um deles é essa pintura por cobertura. Já na chave W, o Corinthians fez 4-0 no modesto Rio Branco do Acre. Com esse resultado, o Timãozinho é o líder do grupo com 6 pontos, 3 a mais do que o Grêmio Barueri. Haja alfabeto para essa copinha. Pois é, Valeu. Tem que inventar a letra daqui a pouco. Valeu, Celso. Um abraço, então, até amanhã. Estela, é com você? A escolha do nome de um filho é uma enorme responsabilidade. E os registros nos cartórios do estado de São Paulo mostram que os pais ainda preferem colocar nomes considerados mais tradicionais nas crianças. No balanço de 2014, Davi e Maria foram os campeões, seguidos por Ana, Miguel, João e Sofia. Essa princesinha de 6 meses é a Sofia. A mamãe de primeira viagem, Priscila, queria o nome Valentina, mas o marido não gostou da ideia. E foi na consulta com a ginecologista, ainda durante a gravidez, que surgiu o nome escolhido. Aí ela falou, mas se eu tivesse uma filha ainda hoje, mas se eu fosse ter mais uma filha ainda hoje, eu colocaria o nome de Sofia, porque eu acho tão bonito o significado, que é sabedoria. A hora que ela falou isso, eu falei, nossa, aí ele também, sabe, deu um... E além desse sorriso lindo, Sofia parece mesmo ser sabichona. Quando a Sofia nasceu, a moça veio trazer a Sofia pra mim, a primeira hora, assim, que ela vem trazer, ela falou pra mim, nossa, que criança esperta, ela olha tudo, e um olhão, assim, um olho bem vivo, bem esperto, eu olhava tudo, e até hoje. Ao longo do ano passado, 9.240 meninas foram registradas como Sofia no estado de São Paulo. Foi o terceiro nome mais popular. Em segundo, ficaram as Anas, mais de 19.200 registros. No entanto, o nome mais comum para as garotinhas que nasceram em 2014 foi Maria. Ao todo, 23.500. Enquanto milhares de Marias e Anas nasceram em 2014, nomes como Regina, Cláudia e Marlene juntos não somaram 60 registros aqui no estado. O mesmo entre os meninos. Rui, Walter e Osvaldo estão perdendo espaço aqui em São Paulo. Eu danço como o rei Davi, eu danço como o rei Davi. Foi assim a todo momento enquanto Roberta estava grávida de Davi. Benjamin, de 5 anos, acompanhou de perto o crescimento do irmãozinho e a mamãe queria outro nome para o caçula. Eu queria Samuel Tito. Aí o Benjamin, eu queria nome composto. Falei pro Benjamin desde o início que o dele é composto, eu queria composto. Falam que é mania de advogado, né? Aí ele escolheu, eu queria, aí ficou, vamos colocar Davi Natan para ficar igual? Não, eu quero Davi Elias. A advogada conta que o marido nem opinou para deixar mãe e filho decidirem o nome. Você que escolheu, na verdade. Eu. E por que você queria Davi? Porque eu tirei esse nome da Bíblia e eu também gosto desse nome. Davi foi o nome mais escolhido para os meninos nascidos em 2014 no estado de São Paulo. 18.348 meninos. Em seguida, Miguel, com mais de 16.000 registros. E João em terceiro, com pouco mais de 14.000. Outro filho chegar, ela colocar Samuel, eu deixo. Eu vou cuidar do que irmãozinho. Porque você é o irmão mais velho? E essa é a minha responsabilidade. Até comum, eu tenho que cuidar dele direitinho.
Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Depois de redução de quase 50% no ano passado, os preços internacionais do petróleo abrem o ano com nova queda, seguida de alta, e tudo isso agitou o mercado financeiro. Eu entrevisto hoje Marcelo Ranieri, que é professor de cursos de graduação e pós-graduação na Universidade Mackenzie e na PUC de São Paulo. Obrigada, professor, por estar conosco. Bom, o que é que explica toda aquela sequência de queda dos preços do petróleo no ano passado, na abertura desse ano, também uma, e agora essa surpresa ontem, hoje, uma elevação, uma alta no preço? Essa grande queda que teve desde setembro, teve uma queda de setembro para cá de 50% do preço, é boa parte explicada pela queda na demanda da China e elevação da oferta de petróleo por parte dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, eles entraram investindo nesse mercado à base, na verdade, de endividamento. Tem cerca de 200 bilhões de dólares em dívidas das empresas no Texas, Dakota, para fazer extração de petróleo. E aí, a parte dessa elevação, junto com a Arábia Saudita não querendo reduzir a sua oferta... Isso agora. Bancária, isso agora. Quer dizer, em dezembro e novamente na reunião agora, de comecinho de janeiro. Né? Não querendo reduzir sua oferta para eventualmente ter uma elevação no preço, isso faz com que o preço caia. A gente não sabe exatamente qual que vai ser o piso. Essa nova elevação no preço sugere que eventualmente esteja perto do que seria um piso, mas não dá para afirmar. A única coisa que dá para absorver de todo esse movimento é que a gente vai ter um cenário de muita volatilidade. A gente não tinha esse cenário nos últimos anos, nos últimos 4, na verdade desde 2009, depois na retomada da crise, o petróleo levou, na verdade, de 2008 para 2009, um ano e pouco para retomar. Depois disso, veio subindo acima de $100 e se estabilizou. Nisso a gente não tinha grande volatilidade. Agora a gente vai ter volatilidade e essa que é a aposta certa. Volatilidade, não dá para falar se o preço vai ficar em 50, 60 ou quando que eventualmente ele vai voltar a subir. Pois é, mas diante dessa incerteza, existe aí um fator político, porque tem sido muito questionado por que é que a OPEP, que poderia estabelecer aí um ponto de equilíbrio, parece que está de braços cruzados. Exato. Quem tem jogado pesado do lado da OPEP é a própria Arábia Saudita. Ela que falou, não vou reduzir a produção. Ela, na verdade, o que muitos comentaristas dizem é que ela consegue produzir de forma lucrativa até o ponto de $40, ou até um pouquinho menos, porque é muito barato para ela a extração de petróleo. É claro que para as contas nacionais dela, o preço bom seria uma faixa entre $80 e $90. Mas só que nesse jogo todo, tem essa pressão internacional mesmo de países com a Rússia e a Venezuela, muito ruins com o preço abaixo de 60, abaixo de 50. E há um interesse dos Estados Unidos e da própria Arábia Saudita em apenar, digamos, a Rússia, a Venezuela, apenar. Esse que é o ponto, assim, dos $40 que fixaram que a Arábia Saudita consegue produzir, é que esse preço quebra a Rússia e esse preço quebra a Venezuela. Por exemplo, a Venezuela depende de 94% da sua renda em exportação de petróleo. A Rússia, 2/3 exportação de petróleo. É claro, a Arábia Saudita também depende bastante, cerca de 90%, e tem reformas importantes a serem feitas do ponto de vista institucional para a população mais carente lá. Mas só que ela entrou para também não tirar o pé, da mesma forma que os Estados Unidos também não está tirando o pé nesse instante. Então, empresas dos Estados Unidos estão se financiando, quer dizer, já tem uma dívida de $200 bilhões e ficaram apostando numa retomada da economia internacional. Quer dizer que está havendo um interesse, tanto do ponto de vista prático, de vantagens pontuais para os Estados Unidos, para a Arábia Saudita, além do interesse político. Sim. Político mesmo, de países que vivem assim, numa situação de bicada. Sim, que, por exemplo, com essa configuração atual, os Estados Unidos têm uma previsão de ganho, as famílias nos Estados Unidos, de $115 bilhões esse ano, só pela redução do preço na bomba de combustível. Por exemplo, para dar uma ideia da dimensão disso, na bomba de combustível, de gasolina nos Estados Unidos, a gasolina comum nos Estados Unidos hoje é $1,11 mais barato do que um ano atrás.
Então, isso é um ganho para as famílias enorme. Estão adorando. Estão adorando. Agora vamos trazer para o Brasil. Petrobras, eu tenho certeza que o nosso telespectador, né, quem está nos vendo agora, está pensando, tá bom para eles e a gente. Sim. Né? Como é que nós ficamos com essa, agora eu vou chamar de oscilação no preço do petróleo. E a expressão mais correta, oscilação ou volatilidade, é o que a gente vai ter, tanto para petróleo quanto para dólar. Tá? Mas Petrobras, petróleo, Brasil. Como é que isso afeta? A gente tem um duplo efeito. Tá? No curto prazo, é um grande ganho para a Petrobras. A gente tem um ganho do ponto de vista que ela consegue fazer caixa dessa forma, porque parte do combustível que ela não consegue refinar para entregar o que a gente tem de demanda interna, de gasolina e de diesel, ela compra a um determinado preço e vende em outro preço aqui no mercado. Na configuração atual de preço, ela consegue fazer um caixa de 3 bilhões de reais ao mês. Mas isso vale para longo prazo? Não, isso nessa configuração de curto prazo, cerca de 1 ano, acho que ela consegue ter isso de ganho. Mas também se a gente pensar no histórico recente, ela assumiu quase 4 anos de prejuízo, números que fecham cerca de 57 bilhões de prejuízo por ter comprado combustível mais caro e vendido ao preço sem aumentar. Bom, mas o duplo efeito que eu comentava é que, então, talvez não tenha que aumentar o combustível. É claro, a CID potencialmente vai voltar, pelas palavras do ministro, por toda a configuração que a gente tem na economia, mas se essa configuração de preço persistir abaixo de $60 o petróleo no mercado internacional, a gente pode ter, inclusive, uma redução na gasolina daqui a uns 6 meses, talvez. Mas não é um contrassenso? Sim. Se existe essa possibilidade até de redução do preço do combustível, então, a troco do quê? Uma CID? Não, a CID já era algo pensado de voltar há muito tempo pelo governo. O governo Sim, vai mas colocar aí o petróleo começou com essa volatilidade que o senhor se refere. Sim, números da CID. Deve aumentar até 28 centavos o preço do litro do combustível. Tá? Esse é o número da CID. Ok. Se a gente tiver espaço para reduzir, então o governo ele aumenta a arrecadação sem, na verdade, ter o impacto de ter que aumentar o preço final na bomba de combustível. Tá? Então, ele consegue colocar CID e consegue fazer uma configuração que abaixe o preço ou mantenha o preço, então o consumidor sente menos. Bom, tem uma outra questão de médio prazo, tá? Que é, o Brasil talvez com isso vai aprender a deixar uma regra mais clara de ajuste de preço. O ajuste de preço que eu digo é quanto que a gasolina custa na bomba de combustível e quanto que está o petróleo no mercado internacional. Tá? Que isso é o que falta. E, ao mesmo tempo, também repensar toda aquela estratégia do pré-sal. Porque a esse preço, muito dos investimentos que foram pensados, talvez não sejam vantajosos, tá? Porque é muito caro extrair em águas muito profundas. Tem algumas plataformas, algumas bacias que isso vai acontecer. Bom, eu não vou poder agora aprofundar nessa questão do pré-sal. E já fica um convite para um retorno do senhor. Muito obrigado. Para que nós possamos oportunamente falar disso que foi passado para todos os brasileiros com uma imensa perspectiva de até alavancar a economia do país que está agora tentando entrar nos trilhos. Muito obrigada, professor. Uma boa noite. Boa noite. Estela. Mergulhadores da Marinha da Indonésia entram no mar de Java para vasculhar os destroços do avião da AirAsia. As equipes de resgate tentam encontrar a caixa preta que contém informações que podem explicar o que causou a queda do avião. De acordo com Bambang Soelistil, chefe da agência de busca e resgate, mais de 80 mergulhadores estão em navios nos arredores do local onde foi encontrada a cauda da aeronave. É nessa parte que a caixa preta fica localizada, porém as equipes consideram a hipótese de ela ter se desprendido. Soelistil informou ainda que a baixa visibilidade e as fortes correntes continuam prejudicando as buscas. O voo da AirAsia desapareceu dos radares no último dia 28 de dezembro, com 162 pessoas a bordo. Não houve sobreviventes. E uma última notícia, o forte temporal que atingiu São Paulo provocou o desabamento da cobertura do hangar do aeroporto de Congonhas. Por enquanto, não há informações sobre feridos. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site tvgazeta.com.br/Jornal da Gazeta. Eu volto com mais notícias no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até já. Até amanhã. Uma boa noite.
Hoje, 10h30 da noite, relembre um pouco da história de Mussum no Todo Seu.